Está no ar o podcast Café com Repórter, que tem o oferecimento da Padaria e Confeitaria Cláudia. Bateu aquela fome? Vem para a Padaria Cláudia. Aqui tem muitas delícias para você aproveitar. Produtos fresquinhos, fabricados com aquele toque especial de carinho. São 2 lojas, na Avenida Santa Rosa, próxima à rotatória do Exército, e também na Avenida João Pessoa, próxima à Associação da Pormade, no bairro São Pedro, em Porto União. A partir de hoje você começa a acompanhar aqui na página Repórter Thiago Amaro um novo quadro, é um podcast, é o chamado podcast Café com o Repórter. Semanalmente, ou pelo menos a cada 2 semanas, estaremos aqui realizando então um bate-papo, assim, no ambiente descontraído, no oferecimento aqui da Padaria Cláudia, que estamos inclusive na unidade do bairro São Pedro, aqui para ter um papo toda semana com um entrevistado diferente. Claro que a página, por atuar sempre com temas da área de segurança pública, o meu primeiro convidado não poderia ser outro. É o comandante da Polícia Militar de Porto União, que gentilmente aceitou esse convite para a gente falar dos mais diversos assuntos relacionados, é claro, à área de segurança pública, atuação da Polícia Militar, os programas preventivos, tudo aquilo inerente ao trabalho policial aqui no Planalto Norte Catarinense. Major, comandante, muito obrigado, desejar por aceitar o nosso convite, tomar aqui um cafezinho e bater esse bate-papo aí sobre segurança pública. Boa tarde. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço essa oportunidade de estar repassando alguns conhecimentos, algumas dicas e informações relacionadas à preservação da ordem pública em Porto União, em nossas gêmeas do Iguaçu e também em toda a região. Ô comandante, primeira questão é, a gente mora aqui em divisa Paraná, Santa Catarina, e sempre acompanhando aqui as ocorrências, o meio policial, nós temos sempre mais ocorrências do lado de lá dos trilhos, lá do Paraná, do que de Porto União. Ao que se deve a isso? É devido realmente a essa diferença populacional entre Porto União e União da Vitória? É o trabalho policial que sempre está ali fazendo, então, a questão preventiva antes de um crime acontecer? Como que a gente poderia ter essa noção, né? Você, poxa, lá de Porto União tem bem menos ocorrência lá de União da Vitória. Thiago, não existe uma afirmação exclusiva, né? Uma afirmação que seja a verdade real desse fato, mas tudo isso que se falou deve ser levado em consideração quando nós fazemos uma análise dessa diferença de níveis estatísticos criminais de uma cidade para outra. Desde o tamanho da cidade, por óbvio, né? A condição populacional, a condição de bairros afastados, como é de União da Vitória, nós temos o bairro de São Cristóvão, que tem o rio dividindo, é uma condição que favorece a criminalidade também pela distância de atuação. Óbvio que eu vou falar do nosso trabalho aqui em Porto União, que é muito bem executado, principalmente na área preventiva operacional e preventiva de ensino em programas, né? Nós atuamos preventivamente junto às escolas, às crianças, aos jovens, aos adultos, com atividades de ensino. Temos vários programas operacionais preventivos também, dentre os quais eu destaco as redes, né? Rede escolar, de segurança escolar, rede de vizinhos, rede de segurança rural na nossa área do interior. Tudo isso junto tem um efeito extremamente positivo nessa redução de níveis criminais. E o mais importante disso tudo, o nosso policial da atividade fim, aquele militar que está diuturnamente, 7 dias por semana, 30 por mês, 365 dias por ano, 24 horas em cada dia, executando um trabalho preventivo de excelência, rondando, patrulhando, abordando, prendendo. Tudo isso faz com que Porto União seja uma das cidades mais seguras de Santa Catarina, que já é por si só um dos estados mais seguros do nosso Brasil. Justamente essa seria a minha próxima pergunta, né? Santa Catarina tem 295 municípios. Há um ranking que coloca Porto União, Porto União é a cidade mais segura, é as 5 mais seguras. Tem como fazer esse balanço aí, devido ao tamanho do estado, por município? Como é que é feito essa? Nós temos para análise, essa análise estatística dentro da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, ela é feita pelo BI, um programa de Business Intelligence. Nesse programa eu tenho várias variantes, né, que são analisadas, dentre as quais o índice de criminalidade por letalidade violenta, que são aqueles crimes como homicídio, infanticídio, latrocínio, que são os crimes mundialmente estipulados
como indicadores do nível de violência do local. Em Santa Catarina, dentro do nosso Business Intelligence, 30 municípios são destacados. São os municípios com maior população, os municípios que têm mais de 30 mil habitantes. Por consequência, Porto União está dentro desses parâmetros, né? Está entre os 30 municípios analisados para níveis de criminalidade mundiais. E Porto União está sempre ali nas estatísticas entre os 5 mais bem colocados, né? Nesses níveis de letalidade e violência. Os outros índices, furto, roubo, eles não são analisados para ranking dentro do estado de Santa Catarina. No entanto, esses índices de Porto União também estão, quando eu faço uma análise manual dentro do Business Intelligence, entre os menores do estado. Quero dizer com isso que Porto União, nos índices totais, lá desde os crimes patrimoniais, furto, roubo, até as lesões, homicídio, latrocínio, está figurando sempre entre uma das cidades mais seguras do nosso estado de Santa Catarina. Bom, comandante, é algo que preocupa bastante, isso devido também à legislação, né? O nosso Código Penal é um pouco ultrapassado por algumas questões de alguns crimes repetitivos, que são justamente esses pequenos delitos, né? São os furtos simples, ou então o furto qualificado, que é o famoso arrombamento, né? Onde muitas vezes o indivíduo, a polícia militar vai lá, faz o trabalho, prende o indivíduo, leva para a delegacia, no outro dia lá está o indivíduo de novo nas ruas. Essa questão aí desse trabalho policial, nessas ocorrências de pequenos delitos, como fazer então para tentar diminuir esses índices que, é claro, é um crime de pequena periculosidade, digamos assim, mas para o cidadão que tem a sua casa arrombada, está lá trabalhando, pagando sua TV lá em 10 vezes, chega em casa, encontra a casa arrombada e cadê a TV, é um prejuízo. E como é que é feito esse trabalho da polícia aí, justamente nesses pequenos delitos? Tiago, nós temos dirigido atenção especial, principalmente para o crime de furto. Como você falou, é um crime de baixo potencial ofensivo, no entanto, é um dos mais nocivos para a comunidade dentro de um convívio em sociedade. Porque é justamente isso que você falou. Com o seu suor você consegue ter teu patrimônio conquistado com dificuldade para sua família, e vai um indivíduo que não tem escrúpulo nenhum, porque ele não pensa nisso, ele não quer nem saber dos teus filhos, da tua família, do teu suor, do teu trabalho, vai lá e leva o teu patrimônio. É por isso que a Polícia Militar sempre destina atenção especial. Em Porto União nós temos uma situação judiciária muito boa. Eu diria excepcional. O nosso sistema judiciário, com os juízes que o compõem, os promotores que compõem o Ministério Público, eles são extremamente empenhados em dificultar cada vez mais a vida desse bandido que pratica pequenos delitos. Em Porto União, isso eu estou falando especificamente do nosso município, nós temos essa facilidade de contato, facilidade por ter um juiz mão de ferro, que julga de acordo com a sua discricionariedade, mas aplicando a lei com severidade para os pequenos delitos também. Nós temos juízes aqui que fazem uma audiência de custódia em prol da sociedade e não do marginal, que verificam exatamente aquilo que o marginal pratica e tentam puni-lo de acordo com a natureza do seu delito. No entanto, o sistema criminal, as leis, elas engessam um pouco os juízes, os promotores. Mas como eu disse, a aplicação aqui em Porto União, ela é sempre interpretada de maneira favorável à sociedade. Eu levo sempre isso e trago esse exemplo, principalmente nas nossas rodas de conversa com militares de outros locais, que inclusive aqui, a juíza criminal, quando acontece um delito desse, que pela legislação ele pode ser substituído, a pena privativa de liberdade, a cadeia, por uma pena pecuniária, uma restrição de direitos, uma prestação de serviços à comunidade. Eu sempre digo, a juíza aqui, quando acontece esse tipo de delito, ela faz com que o indivíduo preste o serviço à comunidade dentro do quartel da polícia. Ela manda esse cidadão prestar o trabalho aqui dentro do quartel da polícia. Aí nós coordenamos o trabalho dele, colocamos ele exatamente no serviço que nós achamos que vai ressocializar ele melhor ali dentro.
Bacana, bom, esse é o trabalho policial que é desenvolvido então diretamente ao cidadão, mas tem alguns crimes que diretamente a polícia não consegue chegar no indivíduo, né, de forma física, que são os crimes virtuais e infelizmente, né, com o advento das mídias sociais, WhatsApp, Instagram, tantas outras mídias sociais, esse tipo de crimes vem aumentando. Ontem ainda tivemos um caso aqui, geralmente os indivíduos utilizam ainda a ferramenta do Pix, que veio de fato para facilitar a vida do cidadão, mas estão usando esses meios aí para aplicar golpes, né? Em Porto União, a Polícia Militar sempre traz essas orientações, inclusive lá na sala de aula, através desses programas preventivos que existem, né? Porque os jovens hoje estão muito ali atentos ao celular, não só para os golpes, mas também para os perigos que a internet pode ofertar, né? Nunca se sabe quem está do outro lado da tela de fato. Mas falando na questão dos golpes, que orientações mais podemos passar para a nossa população, porque volta e meia, comandante, tem gente caindo e perdendo valores aí bem agregados, né? Pois é, Thiago. Com a evolução da sociedade e a evolução tecnológica, como se falou, tem ficado muito mais constante esses golpes virtuais, né? Antigamente, há um tempo não tão distante atrás, era mais tranquilo para controlar, era aqueles famosos golpes da achadinha, envelope cheio de dinheiro, do bilhete premiado. Hoje, essa difusão tecnológica globalizada torna cada vez mais difícil. Primeiro, identificar esses criminosos. Então, normalmente quem cai num golpe virtual desse vai ficar no prejuízo, porque é muito difícil você chegar no indivíduo que lançou esse golpe. Os meios virtuais, eles são muito protegidos, né? Muito cheio de criptografia e outros tipos de proteções que tornam difícil essa localização. Nós sempre orientamos a população no seguinte sentido: normalmente um golpe acontece quando existem dois sentimentos da vítima, ou o medo ou a ganância e a ambição. Normalmente, se você conseguir extirpar esses dois sentimentos quando você está em uma conversa, quando você está em uma negociação, você não vai cair no golpe. Como funciona? Quando eu falo em medo, medo é quando os golpes são aplicados com a utilização de uma ameaça, seja para a própria vítima, seja para um parente, um familiar da vítima. O cidadão liga e fala: tô com o teu filho. Ele faz todo um enredo, uma introdução para já entrar no psicológico da vítima, que a vítima já fica nervosa e ela nem ao menos escuta se a voz que está gritando é do seu filho, é da sua mãe, do seu irmão. E esses criminosos aproveitam-se do medo para extorquir, né? Vamos liberar teu filho, você tem que depositar em 5 minutos, Pix, que hoje é muito rápido, né? Ele não tem controle, né? Você depositou, não volta mais. Medo. Então, nesse caso, eu tenho que me acalmar. Eu tenho que refletir sobre aquela introdução psicológica que aquele marginal fez e pensar exatamente o que está acontecendo comigo. Refletir. Bom, ele fala que está com minha filha. Primeira coisa, vou tentar contato com a minha filha. Vou tentar verificar onde ela está, como ela está, com quem ela está. Segunda coisa, vou informar a polícia militar. Antes de qualquer coisa. Não consegui contato, por exemplo. Se conseguir contato com a minha filha, acabou, é golpe. Não consegui. Entra em contato com a polícia militar, 190, o nosso WhatsApp, que já está na sociedade aí. Verifica, conta a história. Antes de mais nada, a gente vai ir atrás, vai ver, vai verificar. Podem ficar tranquilos quanto a isso, né? Esse é o medo. E a ambição, a ganância. Tudo que parece muito fácil. É aquele bem que estão te vendendo na internet por um valor abaixo do mercado, ou que ele está no valor de mercado, mas é muita facilidade de você conseguir comprar aquele bem. No começo é tudo facilidade. Daqui a pouco o indivíduo vai falar: não, mas espera aí, para mim te financiar, para liberar já, eu preciso só quitar o IOF aqui do financiamento, só preciso que você me deposite R$1.000, R$900. Vai chegar um ponto que vai acontecer isso. Tá? Ele é fácil, vai chegar um ponto que a conversa vai mudar. Mas como você já está maravilhado com aquela tua ambição de que está fazendo um bom negócio, que está, né, conseguindo um bem por um valor baixo ou por um financiamento muito longo, você vai cair. Então, senhores, primeira situação, comuniquem à polícia militar, vejam se essa facilidade, se esse medo que estão causando em vocês é verídico. Se a polícia militar for lá verificar e está ok, beleza, fecha o negócio, né? Continuem o contato, mas normalmente, na maioria desses casos, quando há medo, ambição
facilidade de negócio é um golpe. Então extirpem dos senhores primeiramente o medo, a ambição, né, a ganância. Comunique à Polícia Militar que os senhores não vão cair no golpe e esses indivíduos mal intencionados não vão ter um dia fácil. Nem tudo que reluz é ouro, literalmente, né? Exatamente. Bom, Major, falando já em redes sociais ainda também, as pessoas acabam sem querer, às vezes eu acredito que nem seja por maldade, cometendo aí um crime, né? Pelo menos indo ao contrário do que diz o Código Penal, que é a receptação. É muito comum a gente ver em classificados na internet hoje, o pessoal lá vendendo, estou vendendo aqui uma bicicleta, vamos usar aqui um item, né, que infelizmente o pessoal às vezes deixa um local fácil, sem cadeado e acaba sendo furtado. A bicicleta vai lá, pinta de outra cor, né, raspa a numeração do quadro, bicicleta que vale R$3.000 vendendo por 700 pila lá na internet. E a pessoa, opa, 700 pila, né, e acaba comprando essa bicicleta, né? Daí o indivíduo inventa, desculpa, não tem nota, me mudei, perdi, enfim, toda aquela desculpa, né, comprei o nome de outra pessoa, a pessoa acabou pedindo para ficar com a nota, enfim, as desculpas mais variadas, você leva a bicicleta sem nota. Tá andando pela rua, a polícia vai lá e aborda, porque tinha conhecimento que a bicicleta, porventura, fora furtada em outra hora. Esse cidadão, o que acontece com ele? Vai para a delegacia, vai responder igual, enfim, a receptação, mesmo, e geralmente acredito eu que a abordagem policial, o indivíduo diz, eu não sabia. Pois é, Tiago. Bicicleta, celular, televisão são entre os 3 itens de maior comercialização ilícita. Então eu tenho que ficar muito ligado, principalmente nesses 3 itens. Outros também, mas esses 3 itens são os mais visados pelos marginais, pela facilidade de revenda. O caso que se colocou da bicicleta, por exemplo, a bicicleta vale R$3.000. Eu paguei 700, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu tenho que desconfiar disso. Eu não vou comprar bicicleta, eu vou fazer o quê? Vou denunciar. Não precisa se identificar. Liga para o 190, liga para a polícia, tal cidadão aqui, estou no Facebook, hoje aqueles famosos marketplaces, né, do Facebook que vende de tudo, né? Estou aqui, o cidadão fulano de tal está me oferecendo essa bicicleta. A polícia tem um banco de dados enorme de objetos de furto. Então nós já praticamente vamos ter como saber se aquele objeto é de furto ou não. A gente vai poder dar uma assessoria ou até mesmo, se for um caso de furto, a gente ir localizar e prender o indivíduo. Mas a receptação, que é um crime de prisão em flagrante, é um crime, óbvio, não tem uma gravidade física, mas é um crime grave. Eu posso configurar ele nitidamente, assim, a situação mais fácil de eu configurar a receptação. Eu sabia que o produto era de furto. Se o indivíduo sabia que o produto é furto e adquiriu, ele está cometendo crime de receptação. Na maioria das vezes acontece isso que você falou. Eu não sabia. Hoje, a jurisprudência, a doutrina, ela é 100% unânime de que se eu não sabia, mas paguei um valor muito abaixo do mercado, eu sou responsabilizado da mesma forma pelo crime de receptação. Nesse teu caso aí, a bicicleta valia R$3.000, eu paguei 700, estou cometendo a receptação. Estou cometendo a receptação porque eu paguei um preço muito abaixo do mercado. Então, eu deveria saber que aquele objeto era de origem ilícita e vou responder por receptação. Excelente, comandante. Bom, estou aqui no bate-papo com o Major Galli, comandante da Polícia Militar de Porto União, nessa primeira edição do podcast Café com o Repórter aqui na Padaria Cláudia. Bom, comandante, outro assunto, e esse aqui é polêmico, né? Trabalho policial nas ruas, as famosas BRICS, né? Cabe à Polícia Militar também fazer essa questão administrativa. Eu sempre falo, né? Falo abertamente aqui, coloco as minhas publicações. Não é a Polícia Militar quem criou as leis, né? As leis são governamentais, são os deputados que têm o poder, senadores, enfim, e não nos cabe entrar aí na questão política da coisa. Mas cabe à polícia fazer a questão administrativa. E tem muita gente que ainda reclama. Poxa, estou indo trabalhar, polícia quer abordando o trabalhador, por que não vai prender bandido? E o trabalho da Blitz não é só a questão do documento, do carro, o documento da pessoa. Várias situações já aconteceram aqui, inclusive em Porto União, da polícia localizar indivíduos foragidos. Eu lembro de um caso, o indivíduo era foragido por estupro, né? Estava aí dentro de um veículo aqui em Porto União, olha só o perigo. De fato, esse trabalho aí, ainda hoje é difícil fazer o cidadão compreender que a Blitz não está ali para pegar o trabalhador.
Thiago, fazer um adendo aqui nessa questão que você colocou de análise de Porto União e União da Vitória, né? Que é sempre essa análise que a população faz para nos cobrar a mão de ferro no trânsito que Porto União tem. União da Vitória, somente policiais específicos eles são habilitados para ser agente de trânsito. Eu não tenho todos os policiais podendo fazer fiscalização de trânsito. Santa Catarina, que é Porto União, é diferente. O policial ele se formou na escola de formação, ele está habilitado como agente de trânsito. Então todos os nossos policiais podem fazer fiscalização de trânsito. Aí eu já bato na primeira questão. Então a União da Vitória, ela tem um corpo de policiais que fazem a fiscalização de trânsito pequeno. Por isso que nós somos... vocês fazem muito mais fiscalização de trânsito. Fazemos. Todos os nossos policiais são habilitados para fazer. Índices criminais. Nós fizemos uma comparação no início do podcast de União da Vitória ter mais, nós menos. Eu às vezes faço essa análise com relação à fiscalização de trânsito. Por quê? Os nossos criminosos, o ladrão, popular ladrão, furto, roubo, ou o criminoso que vai praticar uma lesão corporal, que vai praticar um homicídio, ele não vai descer de helicóptero na tua casa. Ele não vai pousar o avião na rua da tua frente, da tua casa e praticar o delito. Ele vai vir por onde? Pelas vias, pelas ruas, pelos carreadores. E é onde a polícia está fazendo a blitz, onde está fazendo a fiscalização de trânsito. Então tudo passa. Materiais ilícitos, foragidos, criminosos, todos eles passam pelas vias. A fiscalização de trânsito em si, do Código de Trânsito, que é a fiscalização administrativa, carteira, documento, pneu, estepe, materiais de uso obrigatório, essa é subsidiária. É óbvio, como se falou, a polícia ela é obrigada a fazer. A partir do momento que eu paro um veículo com a intenção de verificar se tem um criminoso, de verificar se tem um objeto ilícito, e esse carro ele não está licenciado, não dá margem para o policial liberar o veículo. Se o policial fizer isso, ele está cometendo crime de prevaricação. É o policial que vai ser responsabilizado, ele não tem margem, ele é obrigado a aplicar a lei de trânsito. Então ele vai aplicar a notificação, que posteriormente pode virar multa, vai aplicar as medidas administrativas, remoção do veículo, etc. Mas o objetivo inicial da nossa fiscalização de trânsito é proteger a sociedade dos criminosos. Você falou de foragidos. Outra coisa que Porto União está figurando entre as primeiras cidades proporcionalmente à população que tem é a captura de foragidos da justiça. No ano passado nós capturamos mais de 50 foragidos nas blitz. Analisando ali o cidadão, identificando o cidadão, foragido da justiça. Foragido por latrocínio, por homicídio, por estelionato, praticando golpes contra a sociedade, que nós falamos de golpes, praticando golpes, vai ser fechado. Tudo isso com base em fiscalização de trânsito. Mas eu entendo a população que realmente dói no bolso uma multa, dói no bolso do indivíduo, tem que pagar uma multa. Às vezes ele não tem o dinheiro para quitar o licenciamento naquele momento. Mas eu peço à população que entenda, o policial ele não tem essa discricionariedade de escolher ou não se ele aplica a multa por falta de licenciamento pelo pneu careca, ele não tem. Se ele se deparou com aquela situação irregular de trânsito, ele é obrigado a gerar a notificação. Não tem o que fazer. Falando em questões de trânsito, em específico aqui em Porto União, tem algumas situações que a Polícia Militar não é mais, digamos, a responsável direto, né? Em Porto União hoje tem uma secretaria, então um órgão relacionado à questão do trânsito e algumas situações que, se o pessoal liga para a polícia não pode atender, né? Que situações são essas? Pois é, Thiago, o trânsito ele é municipalizado de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. É a responsabilidade do município, o trânsito dentro das áreas territoriais do município, as vias urbanas do município e etc. O Código de Trânsito, ele diferencia infrações que são de competência do Estado, infrações que são competência do município e infrações que são de competência compartilhada. O município pode, através de um convênio de trânsito, conveniar com a Polícia Militar para que a Polícia Militar fiscalize as infrações de competência exclusiva do município. Esse convênio, ele existia em Porto União, mas acabou vencendo. E ele não foi renovado ainda. Portanto, as infrações de competência exclusiva
do município, elas não podem ser fiscalizadas no atual momento pela Polícia Militar. As outras correm normalmente, que são a maioria. Por exemplo, eu estou com meu licenciamento atrasado, competência do Estado. Eu estou gerando algum perigo para o trânsito, pneu careca, falta de cinto, etc, etc. Competência compartilhada, Estado e município, podemos fiscalizar. Competência exclusiva do município são principalmente aquelas relacionadas a estacionamento e circulação dentro do município. São as principais. Por exemplo, o estacionamento irregular em vaga de idoso, em vaga de cadeirante, o estacionamento em desacordo com o estacionamento rotativo, o excesso de carga dentro do município, que hoje é proibido, né? Nós não podemos rodar com caminhões acima de certa tonelagem por dentro do município, essas nós não podemos fiscalizar no atual momento. Mas o que eu queria trazer para a população de informação que é nova nesse quesito? Nós estamos em fase final de renovação do convênio, que no entanto não vai ser uma renovação em si, mas um convênio novo, que vai ter agentes de trânsito municipais atuando em conjunto com a Polícia Militar. Então nós vamos atuar junto com os agentes municipais de trânsito, eles nos apoiando, nós apoiando eles, mas o convênio vai existir novamente. Então a Polícia Militar vai poder fiscalizar as infrações novamente de competência exclusiva do município. E esse convênio ele está em fase de finalização, ele já está junto à Secretaria de Segurança Pública para ajustes finais, mas já temos a concordância do Comando Geral da Polícia Militar, do Comando da Polícia Civil, do DETRAN e do Prefeito Eliseu, que representa o município de Porto União. E eu faço também um adendo nesse quesito, que hoje o Prefeito Eliseu está fazendo um esforço gigantesco para apoiar a Polícia Militar em diversos quesitos. E nós temos em mente que esse apoio, essa união entre a Prefeitura Municipal de Porto União e a Polícia Militar, que é um órgão permanente do Estado de Santa Catarina, faz com que a população dos nossos municípios, da nossa região, possam cada vez mais usufruir um serviço de excelência por parte da Polícia Militar e ter cada vez mais condição de ter sensação de segurança e segurança real dentro do nosso município. Excelente. Bom, comunidade, vamos falar um pouquinho sobre também a questão aí do trabalho policial, né, no que tange os equipamentos, né, no caso aqui a Polícia Militar, é o governo do estado que acaba fornecendo. Hoje a nossa Polícia Militar, ela está bem servida na questão de equipamentos, seja viaturas, armamento, homens, né, o trabalho humano. E teve uma pergunta, inclusive, de uma seguidora, o nome dela é Franciele, desculpa Franciele, esqueci o teu sobrenome, mas ela perguntou também sobre a questão do trabalho mental, ou seja, se o governo cede profissionais da área de psicologia para trabalhar juntamente com os policiais, porque não é fácil, o policial, né, ele enfrenta situações das mais diversas na rua, né, e se existe também esse acompanhamento psicológico que é feito com os policiais. Tiago, o serviço policial por si só é um serviço estressante, né? Como você explicar a lógica humana de você defender a vida de uma pessoa que você nem conhece, oferecendo a sua vida em troca dela? Como que você vai explicar para a família de um policial que ele sai para o trabalho, mas ele pode não voltar, porque ele tem a obrigação, ele jurou perante a bandeira do Brasil que ele vai dar a vida dele, se necessário for, para proteger a comunidade. Então é óbvio que muitas vezes nós temos problemas de saúde mental na nossa tropa. E não é tão incomum assim. Normalmente a gente faz um acompanhamento permanente através do nosso serviço de psicologia da Polícia Militar, que é um serviço interno. Os nossos psicólogos eles ficam lotados na nossa região da Polícia Militar, que tem sede em Lages, né? E sempre que são acionados para deslocarem até aqui, para fazer o atendimento, acompanhamento de algum militar, eles o fazem o mais rápido possível. E ainda nós temos parcerias, né, no próprio município, que são psicólogos que nos apoiam quando solicitados, né, para que possam dar esse apoio, essa mão amiga, até mesmo medicamentoso, se assim for necessário, mas que possam direcionar a mente, direcionar o estresse do policial para o serviço dele. E eu sempre falo isso nos cursos de formação, né? O policial, ele não pode ser um cara que não tenha um grau de estresse.
O grau de estresse, quando ele está de trabalho, sempre tem que estar num nível do médio para o elevado, porque é esse grau de estresse que garante a sua agilidade, o seu reflexo, a sua observação rápida do que está acontecendo à volta. Então eu não tenho como retirar esse estresse do policial, então eu tenho que acompanhar para que ele não se torne um estresse incapacitante, né? Excelente. Comandante, a gente quer um Brasil melhor. Um dos principais caminhos, com certeza, é a educação, né? A gente tem que começar a trabalhar e instruir esses pequenos que estão aí, porque são eles que amanhã estarão aqui no lugar do repórter, no lugar do policial, né? E a Polícia Militar em Porto União, assim como Santa Catarina, vem desenvolvendo vários trabalhos junto às escolas, né? Porto União é um exemplo. A gente tem aí N programas que são trabalhados junto à criança, ao adolescente, né? O ProERD é o mais antigo, né? A grande parte do pessoal aí dos 32 anos para baixo, tenho certeza que fizeram o ProERD, se estudaram aqui no lado de Santa Catarina. Paraná, não lembro se foi exatamente o mesmo período que foi instalado o programa. Mas Santa Catarina, eu sei que sim, porque eu tenho um pouquinho mais que isso e acabei não pegando o tempo do ProERD ainda, né? Mas é interessante esse trabalho que é feito com esses jovens, com essas crianças em sala de aula, e das mais diversas situações, desde ali a questão de cantar o hino nacional, o hino à bandeira, o hino do município, até as mais diversas orientações para que essa criança e adolescente não venha cair aí no amanhã no mundo da criminalidade, né? Pois é, Thiago. Aqui em Porto União, especificamente, nós criamos, na primeira companhia, um ciclo, que chama Ciclo Preventivo do Combate ao Crime. Esse ciclo ele é baseado em 2 grandes eixos. Um eixo operacional, que tem os nossos programas preventivos, que eu comentei, né, as redes, Rede Vizinhos, tem o setor de apoio humanitário, que fornece lá equipamentos ortopédicos, roupas, alimentos para comunidades carentes, para tentar evitar que essa carência, né, seja ela financeira, de locomoção, venha a obrigar o cidadão a gerar uma criminalidade. Então a gente tem esses programas operacionais. E o outro grande eixo é o eixo de ensino, que a gente procura, através de programas de ensino, atuar junto à população, desde o primeiro ano do ensino médio até o público adulto, no intuito de levar conhecimentos que informem, que façam com que essas pessoas possam se prevenir de delitos e possam evitar também que no futuro elas sejam seduzidas por alguma coisa fácil que aconteça no mundo do crime. Nós iniciamos lá no primeiro ano do ensino fundamental com o programa Estudante Cidadão. Os nossos policiais, eles vão todo dia no colégio, no período anterior à aula, né, ali por volta de 12:30, no período vespertino, e eles levam conhecimentos de civismo, cidadania, culto a símbolos, honra à pátria. Essas crianças, elas entram em forma, elas cantam hinos, canções, prestam continência para a bandeira nacional, aprendem sobre educação, aprendem que devem ajudar seus pais em casa, lavar louça, aprendem que a grande transformação que elas podem fazer no mundo acontece quando elas acordam e arrumam a cama, é o primeiro, é o início de tudo, organização, aprendem que o futuro delas depende do que elas semeiam nesse momento. Então tudo isso é trazido ao conhecimento. Temos formatura com essas crianças. Nós vamos com os policiais na casa delas, ver se realmente elas estão ajudando os pais e tal, para premiar destaques e tal. Nós seguimos no ciclo, porque nós não queremos abandonar nenhuma faixa etária, né? Então lá no 5º e no 7º ano, a gente tem o famoso ProERD, mais de 2 décadas aqui em Porto União já atuando, fazendo com que as crianças resistam à droga, à violência, ensinando, né? Depois nós vamos lá para o ensino médio, temos o AME, Atitudes Moldam Emoções. Esse programa ele surgiu por essa necessidade. Pô, nós chegamos no 5º ano, fazemos o 5º e o 7º, e daí? Abandona o jovem que está entrando na vida adulta, que é um período complicadíssimo de adolescência, já entrando na vida adulta? Não, vamos criar esse programa. Inicialmente ele surgiu para trabalhar a violência doméstica com os meninos do ensino médio, e depois ele cresceu e tomou uma proporção gigantesca que hoje nós trabalhamos em rede com os mais variados assuntos. É um programa baseado em seminários, oficinas e visitas. Então lá eu tenho palestras com o promotor de justiça de Porto União, com o juiz, o promotor de justiça, o Dr. Rodrigo, muito parceiro nosso, o Carlos Mattioli, lá do Sejusc de União da Vitória, traz conhecimentos. Voltamos com a prevenção a drogas.
batemos muito na prevenção à violência, por isso da atitudes moldam emoções, né? Então a tua atitude pode moldar a tua ação futura. Isso é possível, né? Relacionamentos abusivos. Esse ano nós especificamente estamos tendo visita no abrigo dos cães lá, que como o crime de maus tratos contra cães e gatos se tornou um crime de uma gravidade considerável, então eles vão visitar o abrigo lá, conhecem como funciona o recolhimento de animais de maus tratos, eles visitam a carceragem da Polícia Civil ali no Paraná, conhecem a cela, conhecem como que acabou a vida daqueles cidadãos que em algum momento eram iguais a eles, porque em algum momento eles tiveram a chance de escolher o caminho que eles iam traçar. Eles escolheram o caminho errado e acabaram naquele submundo, naquela condição subhumana de existência, né, que é uma carceragem. Então eles têm a oportunidade de ver isso, de conversar com as pessoas que ali estão, de ter uma palestra com o delegado Douglas lá, que é muito parceiro nosso. Então um programa que funciona em rede e mostra o mundo cru, nu e cru, como é o mundo que eles vão enfrentar na vida adulta. E aí nós vamos para o público adulto e entramos com Unidos pela Transformação, que nós não abandonamos ainda depois que você fica adulto. Aí nós vamos nos CDLs, em firmas, em locais onde tem uma aglomeração de cidadãos adultos, trabalhadores principalmente, e vamos lá e trazemos seminários para eles também, de acordo com um nicho específico do mundo em que eles trabalham, e ali nós trazemos principalmente conhecimento de trânsito, direção defensiva, batemos nas questões de infrações, né, que nós colocamos ali, trazemos diversas palestras de prevenção a crimes, no ambiente laboral, no ambiente familiar, trazemos também com parceria do nosso bombeiro, que é um excelente bombeiro, combate a incêndio, APH, desengasgamento, manobra de Heimlich, ressuscitação cardiorrespiratória, como que eles vão proceder no ambiente de trabalho, em casa, se acontecer alguma coisa nesse sentido, e diversas formas de prevenções, né? Tanto no ambiente laboral quanto no de trabalho. Batemos bastante também a questão de violência doméstica, né? Para tentar prevenir essa questão. Trabalhamos já em diversos locais, trabalhamos lá na Abitur, na TCI, estamos com uma turma em andamento agora, que é uma turma de diretores e influenciadores, líderes rurais do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Porto União, e assim a gente vai indo nos nichos, lojistas, daqui a pouco a gente vai no Senac, e assim a gente vai tentando tratar. E aí nós atingimos, né? Lá do primeiro ano até o público adulto, tentando prevenir com o ensino, estando próximo à comunidade. Eu lembro sempre, né, que às vezes me prejudico, meu Deus, Major, mas o senhor então tem que tirar metade dos policiais da rua para poder estar fazendo esse ensino, e daí como é que fica o atendimento das ocorrências, né? Eu sou bastante questionado nesse quesito. E eu sempre afirmo, senhores, esses programas não utilizam um policial sequer dos policiais que estão na atividade fim. Eles são todos executados pelos policiais da atividade meio, que eles incorporam esse espírito de fazer o melhor para a comunidade, e eles atuam acumulando com as suas funções já administrativas dentro da logística, dentro do RH, dentro do marketing, dentro do planejamento, instrução, tudo aquilo que eles têm que fazer para funcionar a rua, eles acumulam mais isso. Então é um serviço extra que o expediente faz com muito orgulho e faz de coração, para que seja um serviço prestado também com qualidade e excelência. Excelente, Conan. A gente está aí já quase uma hora de bate-papo já, mas tem mais dois assuntos apenas aí para tratar sobre a questão da segurança pública. O senhor falou sobre a relação relacionada aí à violência contra a mulher, né? Depois foi criada a Lei Maria da Penha, né, para fechar um pouco o cerco, né, nessa situação. Mas em Porto União também tem as policiais, as femininas, que atuam junto à mulher, porque acredito eu, né, que é mais fácil para uma policial feminina conversar com a mulher sobre algum determinado assunto, sobre a violência doméstica. É bom sempre a gente frisar que não é só o bater, né, só o bater. Tem a pressão psicológica, enfim, a questão também ali, junto à questão financeira, são vários tipos de violência que acabam então agregando esse assunto de violência doméstica. Como que funciona esse trabalho para auxiliar as mulheres que são vítimas aqui em Porto União? Tiago, a Rede Catarina, ela faz parte desse ciclo que eu expliquei, né? Só que ela está dentro dos programas operacionais preventivos. É interessante sempre ressaltar também, eu esqueci de falar e faço questão de dizer isso,
Quanto aos programas de ensino ainda, nós temos um custo financeiro também. Então a gente sorteia bicicletas para as crianças, a gente tem o custo com recordações para os palestrantes, a gente tem o custo com a certificação, impressão, etc, etc. Todo esse custo, ele é baseado em parcerias, ele é adquirido por parcerias. Então a própria comunidade, vendo que a Polícia Militar está tentando auxiliá-la, nos ajuda. E aqui eu seria injusto se eu lembrasse todos os nossos colaboradores, porque nós temos inúmeros e inúmeros parceiros. A população de Porto União e região é muito parceira da Polícia Militar. Isso facilita muito o nosso trabalho. Até mesmo agora, entrando na Rede Catarina. Porque a Rede Catarina, como o próprio nome diz, é um programa de rede. Então, de nada adianta as nossas policiais femininas, lá a Soldado Madeleine e a Soldado Vladkovski, fazer um trabalho de excelência se elas não tiverem uma rede de apoio por trás desse trabalho. Em que sentido? A mulher, ela sofre a violência doméstica. Beleza, ela sofreu a violência doméstica. O que ela deveria fazer exatamente? Sair dessa relação nociva, sair dessa casa, sair desse casamento, sair dessa união estável, mas muitas vezes ela nem ao menos denuncia, porque ela tem junto a esse marido uma dependência, seja ela afetiva, seja ela financeira, econômica, que muitas vezes faz com que ela pense nos seus filhos, que ela pense no que ela vai fazer se ela sair dali, como ela vai sobreviver, onde que ela vai morar, e ela se torne uma vítima cíclica dessa violência. E isso tudo, a parceria com a Rede Catarina é possível de resolver. Porque isso eu falo especificamente para alguma mulher que porventura esteja sofrendo e tenha medo de denunciar por conta disso. A Rede Catarina, ela dá o apoio para essa mulher, ela traz para essa mulher uma solução, uma opção. Essa mulher sai desse ciclo de violência, dessa falta de opção, e ela entra num mundo novo, num mundo em que ela vai ser acolhida por uma rede que vai direcionar ela para um local de moradia, que vai direcionar ela para uma atividade econômica pela qual ela possa trazer o sustento para a sua nova casa. E isso nós temos o Judiciário como apoiador muito grande, tanto o Judiciário de Porto União, que inclusive cedeu verbas para a construção de salas de acolhimento na Polícia Militar para essas vítimas, para a reforma, para a aquisição de tecnologia, para uma série de situações. Temos também o Judiciário, através do Sejusc de União da Vitória, que consegue direcionar, às vezes, um atendimento de saúde, um atendimento psicológico. A Prefeitura Municipal de Porto União, parceira full dessas causas, inclusive há pouco tempo atrás, não especifico exatamente, mas questão de uma semana, foi lançado o projeto da Prefeitura Cadins Store, que é o Costurando Sonhos, que vai encaminhar também as mulheres vítimas de violência doméstica para um curso de reutilização consciente, de um consumo consciente e sustentável de peças de roupa que já deixaram de ter a sua finalidade específica da criação, por exemplo, uma calça, uma jaqueta de jeans, e elas vão ser transformadas em peças totalmente remodeladas, que vão garantir um sustento para essa mulher vítima de violência doméstica, e tudo isso construído através de parcerias. É óbvio que o meu elogio maior vai para essas duas meninas, que são mulheres, que são militares, que são guerreiras, que é a Soldado Madeleine e a Soldado Vladkovski, que muitas vezes tem o apoio também do Sargento Claudinei, do Cabo Marcelo, né, Cabo Vonsovski agora, que dão esse apoio, às vezes em atendimento, que precisa ir lá porque tem um perigo maior, tem que ir um reforço, né? Mas elas, hoje, atuam atendendo e dando apoio, dando a estrutura para 100% das vítimas que têm medidas protetivas, que têm uma análise judicial, e elas atuam fortemente também nas campanhas de marketing, de difusão, para incentivar
a mulher que está sofrendo e que está dentro desse ciclo de dependência que eu comentei, a sair dele, a ter uma vida nova, a ter uma vida feliz. Porque vocês, mulheres, vocês merecem. Vocês não merecem estar sofrendo esse tipo de violência. Vocês não merecem estar obrigadas a se predispor a essa violência, a se sujeitarem a serem violentadas por nada nesse mundo. Então nos procure a Polícia Militar, que nós garantimos o sigilo total e nós garantimos que vamos atuar fortemente para solucionar esse problema que vocês estão sofrendo. Dentro desse sistema ainda de violência doméstica, né, muitas vezes o agressor acaba indo atrás da mulher, perseguindo ela, né? E aí, através de uma questão judicial, ela consegue, né, então, uma medida protetiva. Como tornar eficaz? Porque o Estado não tem como colocar um policial ou uma policial, né, do lado de cada vítima, né? Humanamente é impossível. Como fazer, então, para essa mulher de fato se sinta protegida? Que a medida protetiva ali é o pedaço de papel. E se o agressor se aproximar? Como faz, comandante? As medidas protetivas concedidas pelo Judiciário, como eu falei para você, Thiago, elas são 100% acompanhadas pela Rede Catarina. Então, a partir do momento que é concedida essa medida protetiva, as próprias meninas da Rede Catarina têm acesso ao sistema do Judiciário e elas são notificadas imediatamente. Nesse momento, elas já deslocam até essa mulher para entender a estrutura que essa mulher está vivendo e para verificar com ela quais as suas necessidades e qual a forma mais eficaz de garantir que essa restrição pelo agressor seja mantida. Até mesmo com a instalação do botão do pânico, que dependendo da situação de risco que a mulher está sendo exposta, nós através do aplicativo PMSC Cidadão podemos configurar para essa vítima de violência doméstica um botão do pânico. É um botão que aparece na tela de bloqueio dela, um botão de acesso rápido, que ele automaticamente aciona a polícia. Como assim automaticamente, Major? Quando as meninas cadastram esse botão de pânico para essa vítima de violência doméstica, elas cadastram toda a estrutura de identificação da vítima. Endereço, nome, local, tudo é cadastrado ali. Então, a partir do momento que essa vítima aciona esse botão do pânico, a tela do operador da central de emergência notifica-o com um alerta de emergência. Toca um alerta sonoro e a tela dele é voltada ou é inserido na tela dele esse pânico da mulher. Sai lá a notificação, violência doméstica, endereço tal, medida de restrição de violência doméstica tal, e esse operador da central de emergência rapidamente aciona a viatura que está na rua e a viatura já tem o endereço, já tem a localização, ela desloca no tempo máximo, mínimo, né, no caso, possível até esse endereço, garantindo que por vezes, né, até você conseguir a ligação do 190, que aqui são 2 cidades, você tem o atendimento eletrônico inicial, então às vezes a Polícia Militar de Santa Catarina, pensando nisso, instalou esse botão para ter esse rápido acionamento. E é as formas que a gente tenta blindar, né, que a gente tenta revestir aquela vítima de violência doméstica de sofrer a violência mesmo tendo a medida protetiva. E por vezes ainda, em situações extraordinárias, graças ao bom Deus em nossa cidade e graças também aos meios tecnológicos, a tudo isso que eu falei, são pequenos casos. Nós tivemos nos últimos tempos aí que eu conto anual, né, na nossa estatística anual, tivemos 2 casos que tivemos que prender, mas mesmo assim os indivíduos foram presos por ter descumprido, por estar perto, por estar lá tentando violentar, foram presos antes de acontecer a violência. Então nós podemos dizer que 100% das nossas medidas protetivas são respeitadas. Excelente. Bom, e para a gente finalizar, né, vamos mudar um pouquinho o foco, falar da questão além de segurança pública, desse trabalho que a PM faz também para se aproximar do cidadão. Em Porto União, já englobando União da Vitória, nas cidades gêmeas, a gente já tem um evento que reúne toda a população, assim, né, uma espécie de um lazer, que é a Fire Fest, que é organizada pelo Corpo de Bombeiros, né? E a Polícia Militar fez o lançamento semana passada, até estive presente, de um evento também, né, voltado para uma questão mais de lazer, um evento mais família, e
até a gente fala assim, é uma festa, né? Dá para dizer que também é uma espécie de uma festa, né? Só que voltada aí para a comunidade do interior, né? O nosso interior aqui do município de Porto União, assim como das demais cidades, eles são muito vastos, são muito grandes e de fato aproximar a polícia cada vez mais do cidadão, do homem que mora no campo, é ter esse contato mais próximo. Mediante isso foi criado aí, né, esse evento que já teremos a primeira edição agora no mês que vem, agora no mês de junho, que é a Polícia no Campo, né? Falar um pouco mais sobre esse evento e também, lá no finalzinho, convidar as empresas que porventura tenham algo a ofertar à população na área de lazer, que possam estar também se agregando a esse evento e vir participar junto à polícia, né, comandante? Exatamente. Em se tratando de Fire Fest, né, Thiago, é um evento que já está no calendário do município. É um evento que esse ano, até em conversa já com os bombeiros de Porto União, a intenção é a gente trabalhar mais em parceria com a Polícia Militar, então fazer um evento conjunto mesmo, para aproximação da comunidade do âmbito urbano. E as pessoas, né, a comunidade rural, tinha essa dificuldade de deslocar para essa aproximação para a Fire Fest. E pensando nisso, nós criamos aqui na Polícia Militar de Porto União o Festival da Polícia no Campo, e esse é o nome, né? Vai ser o primeiro festival, nós vamos estar fazendo ali dia 5 de junho no distrito Santa Cruz de Timbó. Ele vai estar acontecendo junto à sede da Associação de Moradores ali no início do distrito, então antes de você chegar na área urbana do distrito Santa Cruz do Timbó, indo daqui à esquerda, tem um campo de futebol suíço e um barracão ali, a sede da associação, vai estar sendo realizado ali. Qual que é o objetivo desse evento? Primeiro e maior, aproximação da Polícia Militar com a comunidade. É a famosa filosofia de polícia comunitária. Estar próximo, estar dentro, estar inserido na comunidade em que atua, para que com isso, juntos, né, possamos resolver todas as demandas de ordem pública daquela região. E, como subsidiário, nós trazermos à população do interior eventos, trazermos a ele confraternização, festividades. E é com esse intuito que o nosso cronograma se dará da seguinte forma. Às 9 horas da manhã nós fazemos a abertura festiva, né? Dali nós partimos para o conhecimento policial para a população. Então vão ser palestras das 9h30 até o meio-dia, palestras direcionadas à rede rural de segurança, à rede de vizinhos distrital, que nós temos, né, essa peculiaridade em Porto União, que nós temos 2 grandes distritos, que são áreas urbanas. Então, dentro dessas áreas urbanas que estão no interior do município, nós temos também rede de vizinhos e não rede rural de segurança. Então, faremos essa palestra com feedbacks, né? Ver o que deu certo, o que não deu, o que dá para melhorar, o que não dá. Vamos trazer conhecimentos de prevenção, dicas, golpes, todas essas situações nós vamos trazer para aquela população do interior. Outra situação, até o meio-dia, que eu já confirmei, vai ser a entrega da viatura. Então, a Prefeitura Municipal de Porto União, através do prefeito Eliseu Miba, fez a aquisição de um veículo Volkswagen T-Cross, que vai ser de uso exclusivo da base comunitária de Santa Cruz Timbó. Veículo 0 km, que vai estar sendo entregue no dia desse festival lá para o soldado Samonek, que é o guerreiro xerife lá da base comunitária de Santa Cruz Timbó. Teremos essa entrega formal, teremos também a formalização de um convênio. Veja como é importante a parceria, Thiago. A parceria move. Muitas vezes o Estado não consegue dar o apoio suficiente, principalmente para essas modalidades de policiamento que Porto União é muito forte, né? O Estado às vezes vem e dá aquele apoio mais que suficiente para a rádio patrulha, para o tático, para a ROCAM, mas daí quando a gente começa a fazer um estudante cidadão, um AME, um policiamento, um policiamento rural, começa de não ter verba específica. E a parceria é sempre muito forte. Então a gente vai ter também a formalização de um convênio com a agropecuária Tony Cerealista, em que ela vai estar direcionando um valor mensal para aplicação na rede rural de segurança, para conserto de viatura, para aquisição de qualquer coisa, notebook, smartphone que seja necessário para a rede rural de segurança. Então vai estar lá o Tony, que é o dono da agropecuária, fazendo a assinatura também desse convênio. Tudo isso é o meio-dia, né? E a ideia depois do meio-dia é tarde festiva, as famosas festas de comunidade, né? Serviço completo de bar e cozinha,
Tem isso aí? É isso aí. Nós vamos fazer um grande torneio de futebol suíço. Prefeitura Municipal gentilmente cedeu arbitragem, premiação. Então vai ser um torneio rural bem organizado. Lá o Cláviozinho, lá o Clavinho de Santa Cruz está organizando a parte específica do futebol. Vamos ter um almoço colonial, né? O meio-dia, que eu esqueci de falar. Esse almoço também vai ser feito pela comunidade. Vai ser feito lá com a estrutura da Associação de Moradores, com os lucros desse almoço, todos revertidos para a Associação de Moradores. A Polícia Militar não ofere lucro nenhum com esse festival, não vai ter ganho financeiro nenhum com esse festival. Então tudo isso aí vai ser feito até o meio-dia. Meio-dia, se Deus quiser e o tempo colaborar, o nosso helicóptero vai estar descendo no campo também como grande atração, né? O helicóptero da Polícia Militar vai ficar lá pousado para tirar foto, para conhecer o interior, para conversar com os pilotos, ver como funciona, como não funciona esse serviço importantíssimo da Polícia Militar. E vários estandes, né? Vários estandes. A nossa ideia nesse festival é aquela ideia de exposição, de dia de campo, sabe? Aquela ideia que muitos estandes trazendo vários tipos de produtos, de conhecimentos, para que a população do interior possa usufruir daqueles produtos ofertados. Então vários parceiros nossos vão trazer lá, né? Vão trazer seus produtos, vão trazer seus benefícios, né? Bancos, cooperativas de créditos, agropecuárias. Vamos ter stand da Polícia Militar lá do Proerd, os programas preventivos com brincadeiras coloridas para as crianças, o Leão do Proerd. Vamos ter exposição de viatura, quem gosta de viatura antiga, vou estar com a nossa C15 lá de Canoinhas, uma viatura da década de 60, que está restaurada, ela vai estar lá para o pessoal conhecer como era, como não era, né? Vamos ter passeio de viatura, o bombeiro vai nos dar apoio com passeio no caminhão do bombeiro. Vai ter brinquedos cedidos, e aí eu faço adendo de parceria novamente. Nós somos uma cidade só, União da Vitória e Porto União. O prefeito Bashir Abbas gentilmente cedeu os brinquedos infláveis da Prefeitura de União da Vitória para estar lá. Então, escorregadora, escalada inflável, vamos ter outros brinquedos, cama elástica, né? Queremos ver se trazemos algodão doce, pipoca para as crianças se divertirem. É uma festa de família, direcionada para a família, para o público do interior. Então aquilo que você falou é verdade. Parceiros que têm interesse de ter um stand lá, de trazer com a Polícia Militar algo que possa vir em benefício da comunidade do interior, possam falar com nós, venham até a Polícia Militar, falem com o Sargento Claudinei, que é um dos organizadores, o Cabo Gonçalves, e a gente vai dar um jeito de colocar o seu stand lá num local, né, para poder fazer esse grande festival, que é a nossa intenção, tornar um evento do calendário do município, ser uma grande festa para o interior e trazer ele um ano no distrito de Santa Cruz de Timbó, outro ano no distrito de São Miguel da Serra, e fazer assim sucessivamente, que se perdure ao longo do tempo aí para as comunidades interioranas. Excelente. Bom, eu vou encerrar aqui esta primeira edição do podcast Café com o Repórter. Mais uma vez, Major, muito obrigado por ter aceito esse convite para falar desses assuntos tão importantes da área de segurança pública. A página em si sempre à disposição da polícia para também auxiliar a comunidade aí através desse meio de comunicação tão importante que é a internet. Obrigado, Major. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer a comunidade das Gêmeas do Iguaçu e de toda a região. Como eu falei, pelo apoio, pela parceria, pela camaradagem. Juntos somos sempre mais fortes. E a Polícia Comunitária, essa filosofia em Porto União, ela tem ganhado uma dinâmica, um tamanho incrível. Está funcionando e funcionando muito bem. Meu grande agradecimento a você, senhor, senhora, que sempre nos apoia, sempre nos ajuda. E lembrando, qualquer emergência, canal 190, sempre disponível, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Polícia Militar de Santa Catarina, preservando a ordem, protegendo a vida. Obrigado também à Padaria Cláudia por ceder o espaço, por ceder o café, né, para esse bate-papo. E na semana que vem eu volto trazendo aqui mais uma edição do podcast, sempre com um convidado para trazer assuntos de interesse para a nossa sociedade de União da Vitória, Porto União, todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Até a próxima semana. Obrigado pela sua audiência, para você que esteja acompanhando através das mídias sociais aqui da página Repórter Thiago Amaral. Grande abraço.